praticar uma macroeconomia e um financiamento para o desenvolvimento, garantindo os objetivos de estabilidade macroeconômica e de crescimento e condição de renda. Bom, vou fazer aqui 5 comentários. O primeiro é que, em termos de crescimento, só em 5 dos 12 anos houve um crescimento efetivamente forte, né? Ou melhor, até houve mais, de 2004 a 2010, com exceção de 2009, que foi uma política anticíclica excelente, 2004, 5, 6, 7, 8 e 10. São 6. 2003 foi ruim, 2011 a 2014 também não foi bom. Onde é que a política acompanhou favoravelmente os anos bons e foi problemática nos anos ruins? E aí a gente pode identificar, tentar enxergar nas várias políticas o que comprometeu. A política fiscal ela foi relativamente contracionista de 2003 a 2005. Isso está reconhecido, por exemplo, no texto do Nelson Barbosa, que publicou no livro do Mir Saber. Ela foi expansionista em 2006 e 2010. Aí ela foi expansionista, ela foi pró-desenvolvimentista, pró-investimento, pró-expansão. E ela foi, de novo, cautelosa, digamos assim, em 2011, e ainda precisa examinar melhor os dados de 2014, mas me parece que pode ter havido também um problema de política fiscal contracionista. 2012, 2013, ainda que não, meados de 2013, ainda que não tenha havido política contracionista, ao contrário, houve uma tentativa de recuperar a economia, não se conseguiu fazer isso. Câmbio e juros. E aqui a questão é que você, para entender a política macroeconômica, você não pode ouvir o que o Copom diz. O Copom aqui não tem imprensa não, né? Não que eu saiba. O Copom... Certamente tem algum celular te filmando. Bom, digamos assim, o Copom não revela que o Banco Central atua o tempo todo sobre o câmbio, com olhar no câmbio. Essa é a nossa história macroeconômica. Nós fizemos um trabalho com o Kussfeld e outros colegas lá na UFRJ, um paper dividido por 4 pessoas, mostrando que de 1950 a 85, em 7 dos 8 episódios de aceleração inflacionária, nós tivemos a precedência de um choque externo. E não é assim depois do Plano Real. E foi assim também, isso alimentou a hiperinflação e depois do Plano Real isso volta recorrentemente. Então o Banco Central está o tempo todo de olho no que acontece na área externa da economia. Certo? E aproveita, quando tem bonança, até para controlar a inflação pelo câmbio. Como? Aumentando os juros. Então, faz de conta que está aumentando os juros, inventando uma questão de que nós estamos com a economia superaquecida e, na verdade, aumenta os juros para segurar pelo câmbio. E às vezes faz isso, parece contraditório, faz um discurso de que está muito aquecida a economia, aumenta os juros, mas aumenta isso para baixar o câmbio. E, ao mesmo tempo, lá a Fazenda vai dando subsídios, incentivos a consumo e investimento, parece contraditório. Mas não é, porque um atua sobre a demanda, outro atua sobre os preços via câmbio. Né? E essa é a nossa história. É uma história que a gente debate muito, mas sai muito pouco, enfim, discutido na imprensa, etc. Mas essa não foi diferente. A gente tem que admitir isso. Bom, no governo Lula isso foi o tempo todo, certo? O governo Lula praticou juros talvez mais elevados do que poderia ter praticado, porque segurou a taxa de câmbio dessa maneira, e a taxa de câmbio valorizada, ela ajuda em quê? Ela ajuda a segurar a inflação e ajuda em que mais? Que é fundamental para o modelo de crescimento, com distribuição de renda, etc., consumo de massa. Ajuda a melhorar a distribuição de renda. A apreciação cambiária, ela, enquanto dura, ela é muito boa. O problema é que ela pode não durar muito, porque ela afeta terrivelmente as importações e exportações. Terrivelmente não, mas afeta. Então, isso a gente tem que reconhecer, que foi um problema o tempo todo. A Dilma foi corajosa até, porque ela
enfim, baixou os juros a partir de meados dos anos do ano 2011, as coisas começaram a dar errado. Aliás, não há dúvida que houve uma derrapagem em 2011, uma política. O que aconteceu em 2011? A Dilma entra no governo, esse presidente, e o mundo está com uma inflação enorme de commodities. Ela se assusta e bota o pé no freio, os dois pés no freio, e aí tem uma derrapagem. Já os empresários estavam com dúvidas, mesmo em 2010 a confiança estava se recuperando, em 2011 vem essa questão da inflação, a inflação de alimentos no Brasil era muito forte, e então, raramente no primeiro ano de governo, um governante deixa de cuidar muito da inflação. Acho que vão cuidar bastante da inflação agora nesse primeiro ano de governo. Isso tem repercussões também ruins no crescimento, mas isso é a ver, qual vai ser a decisão. Espero que não seja uma decisão que tenha tanta ênfase como teve em 2011. Espero ardentemente que não seja daquela maneira. Mas ali, o medo da inflação muito forte, de fato, era galopante no mundo, quer dizer, os commodities, tinha um elemento especulativo e muito conjuntural, mas não foi percebido assim. Então, ali, logo depois, os commodities caem de preço e você já está, então, assim, você quebrou um encanto que ocorreu em 2004 e 2010. Qual foi? De 80 até 2002, os empresários se acostumaram com um crescimento de 2% e investiram para 2%. Depois de 2004, até 2003, 2004, lentamente eles foram recuperando a confiança, o governo foi investindo mais, foi fazendo crowding in, e isso então foi gerando um novo clima de investimento. O investimento privado subiu muito e o público também. Isso se quebrou. Mas naquele momento, já, claro, castigado por uma desconfiança mundial em relação à recuperação da economia mundial, etc., que isso também impregnou o Brasil. Mas nesse momento teria sido muito importante você, via mercado interno, se opor às ocorrências internacionais. E ali, naquele momento, foi um erro. Foi um erro do início de governo, que, aliás, o próprio governo acho que já até reconheceu. E depois não conseguiu mais recuperar. Baixos juros, e isso, então, faz com que o câmbio se desvalorize, e a desvalorização do câmbio não é uma coisa neutra, ela tem um efeito inflacionário, certo? Então, aproveitou um bom momento, que como os preços como estavam caindo, o câmbio podia se desvalorizar, porque uma coisa podia mais ou menos compensar a outra. Mas, no Banco Central, a questão do efeito inflacionário da taxa de câmbio ficou a luzinha amarela acesa, então aí a repercussão foi que a qualquer, por exemplo, em 2013, naquela ameaça de que o quantitative easing norte-americano iria se desfazer, né, e você ia aumentar a taxa de juros, o Banco Central imediatamente aumenta muito os juros de novo. Parece contraditório com a necessidade de aumentar a demanda, mas é um receio do impacto da saída de capitais por causa dos juros americanos, e o impacto que isso tem, evidentemente, sobre a inflação. Então, essa é a realidade, que a política monetária em nenhum momento foi contracionista. Você, enquanto estava subindo os juros, aí em 2004, por exemplo, você estava com uma explosão de crédito, houve uma expansão muito forte de crédito. É possível que os bancos tenham feito um certo empossamento de crédito no último ano e meio. É possível, isso é uma coisa a ver. Eu acho mais é que houve falta de demanda por crédito, porque o consumo e o investimento estavam muito contidos, né? Mas essas coisas todas pertencem a diagnóstico, né? Eu acho que, do ponto de vista da economia política, aí são dúvidas, né? As dúvidas devem recair sobre 4 coisas, para manter isso aqui. Ou 5. As 2 primeiras fazem parte, são as 2 principais tensões que uma economia capitalista gera em qualquer lugar. Primeiro, balanço de pagamentos. Será que isso se tornará problemático? Eu acho que
Eu acho que não. Eu acho que tem o perigo de não se tornar problemático, gerando um problema a mais longo prazo para a indústria. Mas eu me sinto relativamente menos incômodo do que me sentia no começo dos anos 2000, por exemplo, que não havia essa expansão asiática, porque nós temos muito petróleo, e os nossos recursos naturais vão dar conta do recado. Agora, a verdadeira garantia a longo prazo, evidentemente, é a indústria. Agora, é claro que a bonança pós-2003, ela já, quer dizer, você aumentar os preços, você conseguir consumir, investir mais do que expande o PIB, porque você tem um melhoria em termos de intercâmbio, isso já, acho que isso já acabou. Esse período de bonança já acabou. Mas o terceiro não vai ter uma folga grande para distribuir renda e melhorar consumo, como você teve no passado, mas em compensação, tampouco vai ser tão grave a ponto de impedir pelo lado dos pagamentos continuar crescendo. É esse o diagnóstico que eu faço sobre a questão externa. A questão segunda tensão é a questão salário-lucro. Tinha um espaço enorme nas margens de lucro para expandir salário, e mesmo esse governo, é possível que ainda tenha, mas as condições objetivas de continuar aumentando fortemente o salário talvez não sejam as mesmas que ocorreram nos dois governos Lula e até mesmo no governo Dilma. Isso é uma questão a ver. A tensão distributiva agora está maior do que esteve lá atrás. Terceiro, e como resultado dessas duas últimas, por onde deverá crescer a demanda? Tá certo? Em consumo, se os salários não vão crescer no ritmo que cresceu no passado, você tem um problema aí. E segundo, a expansão de crédito que houve nos dois governos Lula, já deu sinais no governo Dilma de que chegou no limite. Claro que sempre crédito é assim, né? A família se endivida, depois se desendivida, volta a se endividar, tem ciclos de crédito. E nós estamos passando por um período de redução de endividamento que pode resultar num crescimento de endividamento com um empurrão para frente em termos de demanda, e se isso se engatar com investimento, maravilha, teremos um novo ciclo. Mas é uma dúvida, não é o espaço de endividamento que havia no passado. A terceira dúvida. E a quarta dúvida, claro que pertencente à mesma dúvida sobre expansão da demanda, está o investimento. O investimento privado está baixo porque o crescimento da economia está baixo. O investimento público ainda tem muito para crescer, isso eu vou chegar um pouquinho adiante. E quarto, com o menor crescimento, o espaço fiscal não cresce e as pressões, felizmente, são maiores. Né? O Nelson Barbosa outro dia fez uma palestra que eu achei muito interessante, onde ele fala que tem 6 pressões. Tem a pressão industrialista, o camarada da indústria precisando de isenções fiscais, tem a pressão financista, dos maiores juros, tem a pressão trabalhista, de maiores salários, tem a pressão universalista, de maiores gastos sociais, tem a pressão funcionalista, dos funcionários públicos, né? Da necessidade de ampliação mesmo do funcionário, para dar conta de todos os gastos e tal, todas as funções, e tem a pressão federalista, de maior distribuição de recursos do governo federal para os estados e municípios. Então, não faltam pressões e nós possivelmente batemos no teto da arrecadação como percentagem do PIB, então isso também é um problema. Então não faltam problemas pela área macro. Finalmente, tem mais uns 10 minutos, né? O Cezinho vai roubar muito tempo. Não vai um controle muito rígido. Ele vai fingir, vai falar 30 minutos, como ele é Augusto, ele vai falar 45, tá? Então, tudo bem. Tá bom. A questão de dar curso e velocidade às perspectivas de expansão. Essa, eu confesso que aqui está no documento de governo, mas eu tive bastante influência sobre isso, escrevi um paper sobre essa coisa. Eu estou sempre em busca de... Quer dizer, eu acho que depois do processo de industrialização, que dava o sentido da estratégia, né, de
transição do modelo agrário exportador para uma outra coisa, a gente ficou meio que órfão do entendimento da direção pelo lado do investimento, da mudança estrutural. E observando a realidade, eu me dei conta de que havia não é mais um processo de industrialização, mas é um processo que se move por investimentos nessas 3 categorias. Certo? É uma nova referência e eu acho que ela ajuda a pensar.